Fala, meus queridos, meu nome é Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Estranho. Aqui nesse canal a gente fala de cultura, de política, de jogos e de tudo um pouco. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu queria trazer um assunto para refletir um pouquinho com vocês sobre como que foi o fiasco da nossa seleção brasileira nessa última Copa, a Copa de 2026, nesse último domingo, na verdade. Então, desde já, pessoal, já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum projeto novo que vai surgir muito em breve, beleza? Então, pessoal, sobre o fracasso que a nossa seleção tomou novamente para a Noruega no domingo, eu queria trazer para vocês, né, quais que são os impactos disso, de onde isso veio e o principal de tudo, o que isso diz sobre o nosso país? O que que o nosso país se transformou e o que que dá para tirar de lição da seleção, né, pro nosso país também, né? Beleza, então, pessoal, primeiro para começar, desde o início da história do Brasil, o futebol sempre foi símbolo da nossa cultura. O futebol sempre foi aquilo que unia a nossa população. Foi aquilo sempre que trouxe alegria pro povo brasileiro, que trouxe alegria para as pessoas, né? E pensa, ter a Copa do Mundo de 4 em 4 anos era a maior alegria do Brasil, né? No início dos anos 90, ali anos 2000, né? Você pode notar que o povo sempre pintava as ruas com as cores da bandeira do Brasil ali, fazia tudo, sabe? Torcia com garra, era corneta, vuvuzela tocando, sabe? E agora, em 2026, na verdade, até na Copa anterior de 2022, a gente não vê ninguém mais, né? Pintando as ruas, ninguém mais torcendo, ninguém mais empolgado. Onde é que tá o motivo para tudo isso? Não é apenas, né, o porquê a economia do Brasil tá ruim, que tudo no Brasil tá difícil, né, que as pessoas estão desanimadas, né, mas é pelo principal desempenho, né, que a seleção vem apresentando nos últimos anos, né. A seleção brasileira só foi campeã a última vez ali em 2002, né, e ela teve uma série de derrotas ali, a pior delas foi em 2014 ainda, né? Porque foi o 7-1, né? Literalmente o 7-1. E agora, na minha opinião, ela teve a segunda maior humilhação, né? Institucional que a gente fala, né? Porque não é uma derrota apenas da seleção, é uma derrota do país em si, né? Porque é aquela derrota que humilha, aquela derrota que marca, que o pessoal lembra mesmo após décadas, né? E esse tipo de derrota aqui que ele sofreu agora. Então, pessoal, primeiro, quero argumentar com vocês que é uma grande pena que o Brasil, né, o futebol brasileiro tenha morrido desse jeito, tá? Por que que eu digo que o futebol do Brasil morreu? Basta a gente comparar o desempenho da seleção brasileira com a seleção de Cabo Verde, tá? A seleção de Cabo Verde foi uma seleção que entrou praticamente ontem na Copa do Mundo. Mas a seleção de Cabo Verde perdeu pra Argentina, mas pelo menos conseguiu levar a Argentina à exaustão, sabe? Levou a Argentina no limite, levou o Messi do limite, sabe? E mesmo tendo perdido, a partida foi aplaudido, o goleiro vozinho, nossa, aquele goleiro ali é um dos melhores que eu já vi, né? Goleiro de 40 anos. Pensa, 40 anos e ter uma garra daquela, ter uma força daquela para defender os lances do Messi, cara. Isso que é ter determinação no futebol, isso que é você se dedicar, isso que é você ter amor à camisa que você tá vestindo. Não é o que a gente tá vendo na seleção brasileira nos últimos anos. E nesse ano aqui ficou pior. Pensa bem, a seleção de Cabo Verde chegou no país dele sendo ovacionado, aplaudido. Por que que foram aplaudidos mesmo perdendo? Eles podem ter perdido o jogo, mas eles ganharam o respeito das pessoas e da torcida, o respeito da nação deles. É isso que tá faltando no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro precisa disso mais do que qualquer outro país, porque o futebol e a Copa do Mundo em especial foi o que sempre uniu o brasileiro. É símbolo da cultura do brasileiro. O futebol faz parte da vida do brasileiro. Vocês podem notar que a Noruega tem aquela tradicional remada deles ali, né? Aquela remada que eles fazem sempre no final da partida. Aquela remada não é apenas uma fantasia que eles fazem ali só para aparecer na Copa do Mundo ser uma apresentaçãozinha bonita. Aquilo é símbolo da cultura deles. É símbolo da cultura do país da Noruega. E a cultura do Brasil é o que, pessoal? O futebol. Sempre foi o futebol.
O que juntava o pessoal num domingo, sei lá, numa quarta-feira de noite, pode ser num bar, numa esquina, dentro de casa mesmo, fazendo pipoca, juntava as famílias. Era partida de futebol, cara. E agora o brasileiro tem perdido até isso, sabe? O brasileiro já perdeu todo o seu poder de compra, praticamente já perdeu praticamente quase toda a dignidade, pelo menos a maior parte da população, porque o povo, não preciso nem falar, né? Não consegue comprar nada, se mata de trabalhar, não consegue resultado. Inclusive eu fiz vídeo falando sobre isso, né? Porque trabalhar no Brasil não compensa mais, pode ser que não seja tão vantajoso como era antigamente. Inclusive esse vídeo vai estar disponível aqui em cima, né? Se vocês quiserem assistir. E agora o brasileiro acaba de perder também a única coisa que dava pra ele motivo pra sorrir ainda no país e ter uma esperança boa, né? Não só pra ele, mas pra toda a família dele, pra pai, mãe, irmão, tio, vô, avó, esposo, esposa, poderem sorrir, né? Poderem contar com uma vitória, ver a bandeira do Brasil vitoriosa sobre alguma coisa. Porque de restante a bandeira do Brasil não tem mais vitória sobre nada, né? O que o Brasil é protagonista hoje em dia, né? Não preciso nem falar nada. Mas o Brasil sempre foi conhecido como o país do futebol. Mas agora o Brasil não é mais isso também. E eu fico pensando, né, já nessa Copa do Mundo, né, cerca de 70% dos brasileiros, se não me engano, né, já estavam bem desinteressados pela Copa do Mundo. Não queriam nem assistir os jogos, né? Só que depois o brasileiro, obviamente, ele acaba, né, tendo aquela esperança, aquela garra, né? O povo brasileiro sempre teve disso, né? Mesmo sendo um povo mais batalhador, um povo que tem mais dificuldade para ter as coisas, né? Porque tudo está contra ele ali, né? É um povo que sempre teve aquela garra, sabe? Sempre teve aquela esperança positiva, sabe? E também, comigo também foi, né? Eu, depois da Copa de 2022, que também foi outro fiasco, eu tinha jurado que eu não ia assistir outro jogo da Copa do Mundo. Não ia nem ligar na televisão. Não, mas eu fui, eu torci, assim como todos nós, como nação brasileira, fomos, torcemos para ter a esperança de ter a bandeira do Brasil vitoriosa. Não é nem pelo troféu, não, não é nem só pelo futebol, não. É para que nós brasileiros possamos ver a nossa bandeira exposta sobre um campo de vitória novamente. Coisa que a gente já não vê há muito tempo, né? É uma tremenda pena, né, que o principal sinal de cultura dos brasileiros, que é o futebol, esteja morrendo dessa forma. Porque os jogadores que estão ali, esses jogadores dessa geração medíocre, né, que eu não vou entrar nem em méritos técnicos de futebol ali, até porque já tem comentaristas o suficiente para fazer esse tipo de análise ali de como que essa partida foi vergonhosa, como que esses jogadores foram medíocres, né? Como que eles tiveram nem a audácia de dar uma simples entrevista depois do jogo, como que nenhum deles retornou pro Brasil, ficou passeando lá fora, entendeu? O salário deles, de muitos milhões, eles vão continuar recebendo igual, enquanto muitos de nós aqui no Brasil temos que ralar por um salário mínimo, entendeu? Porque muitas vezes não paga nada, não dá direito a nenhum lazer, nem nada, como falei já em vídeos anteriores. Para mim, é uma tremenda pena que o principal símbolo de cultura do Brasil, que é o futebol, esteja morrendo dessa forma, de uma maneira humilhante, de uma maneira desconectada dos brasileiros e de uma maneira que apague todo um legado de cultura do futebol que foi construído, né, por outros jogadores habilidosos, né, ao longo dos anos. Eu duvido muito que a Noruega, com o tempo, poderia perder o costume de fazer a tradicional remada deles, a remada viking, né? Porque aquilo é símbolo de cultura da Noruega. Aquilo é símbolo de garra da Noruega. É símbolo de que une as pessoas. Não importa se a pessoa é rica, pobre, alto, baixo, preto, branco, não. Todos fazem a remada viking porque é uma remada do povo da Noruega. E do povo do Brasil, o futebol é o símbolo da sua cultura. Ou seja, o que devia ser, né? Nem branco, nem preto, nem alto, nem baixo, nem rico, nem pobre, deveria ser tratado com distinção. Todos nós deveríamos estar unidos como um povo perante a nossa cultura. Infelizmente, não é isso que a gente está vendo aqui no Brasil. Então é lamentável que a seleção tenha mostrado ser essa vergonha, né? Que mostrou ser. E infelizmente, ao invés de ter tirado os brasileiros da realidade muitas vezes sofrida, já que por conta da economia do país,
ela acabou simplesmente lembrando, né, principalmente no segundo tempo, a situação que está o país, porque o segundo tempo da seleção brasileira, pode ter certeza, foi apenas um reflexo de como as coisas estão no país. Foi apenas um espelho apontado direto para o Brasil. Sofrimento, correria, falta de resultado e vergonha. Essas coisas, né, que definem o Brasil hoje. Não só como país em questão de geopolítica, economia, mas como país agora na questão do futebol. Então, pessoal, para finalizar, né, sinto muito, né, é realmente uma pena, né, que nem eu disse, né, eu fiquei com vergonha vendo de casa esse jogo, sabe? Foi um jogo medíocre, realmente um jogo horrível, né? A gente aqui no vídeo usa palavras mais respeitosas, né, para que a gente possa estar trazendo essa reflexão aqui para vocês. Mas infelizmente essa que é a verdade, né? Foi um dos piores jogos que já vi em toda a minha vida, né? E é de fato uma tremenda pena porque o futebol sempre foi cultura sempre fez parte da cultura do brasileiro. E é uma pena ver o futebol morrendo dessa forma, ver o brasileiro perdendo o seu futebol dessa forma. Então, pessoal, quero saber muita opinião de vocês. Vocês concordam com o que eu disse, discorda, tem uma opinião diferente, acha que não, que tem esperança ainda para 2030 as coisas melhorarem? Eu particularmente não tenho, tá? Mas se vocês quiserem estar colocando uma opinião que vale a pena gerar um debate ali, alguma opinião diferente, estamos abertos a ouvir, né? Porque é com opiniões diferentes, que eu sempre digo, que se constrói, né, um futuro melhor, né? Com ideias melhores, com estratégias melhores. Então coloca aqui nos comentários se você quiser, beleza? Então, pessoal, se vocês quiserem estar clicando também nos próximos vídeos que vão aparecer aqui depois, eles também vão estar disponíveis, beleza? Ou se não, aguardem o próximo vídeo que vai ser muito em breve, beleza? Isso tudo, pessoal. Valeu, forte abraço.